Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens, né? E como toda introdução de uma nova série de mensagens, isso aqui precisa de uma explicação, né? Semana passada nós acabamos a série Jesus Real e nós falamos, né, por alguns domingos, acho que foram 9, se eu não me engano, 9 mensagens, né, a respeito do Evangelho de Jesus como sendo o grande Evangelho de Deus, a grande história da narrativa da salvação, que se desenvolve desde o Antigo Testamento até o final dos tempos, e esse Jesus sendo o centro dessa grande narrativa e dessa grande história da salvação, ao qual nós, como discípulos de Cristo Jesus, povo de Deus, estamos inseridos. Hoje, então, nós vamos começar um segundo momento de séries de mensagens, da série de mensagens nossa, seguindo a lógica. Nós falamos sobre Jesus como sendo esse grande Senhor, essa grande mensagem do Evangelho de Deus, e hoje nós vamos falar sobre discipulado. Discípulo, completamente irreligioso, mas radicalmente cristão. Completamente irreligioso, mas radicalmente cristão. Então, quando eu pensei nessa série, quando estava meditando, orando sobre qual movimento nós deveríamos fazer no ensino da nossa comunidade, eu pensei nesse termo irreligioso, porque eu acredito que homens e mulheres comprometidos com o Evangelho de Cristo Jesus estão inseridos numa cultura altamente religiosa, e nós precisamos então romper com essa cultura altamente religiosa, e eu estou falando aqui da religiosidade negativa, dessa religiosidade barata, não como movimento antropológico, mas como movimento social. E quando falo de uma religião como um fenômeno social de controle e manipulação do ser humano, que ao invés de promover a restauração e a redenção em todas as esferas da vida, faz o inverso. Traz a castração intelectual e emocional, deprime e oprime, jogando uma carga de usos e costumes que é incompatível com o Evangelho e com a espiritualidade cristã saudável. Isso quando eu falo de nós sermos irreligiosos, eu estou falando da gente romper com isso. Romper com essa espiritualidade que castra e tolhe as pessoas da sua liberdade em Cristo Jesus. Por exemplo, há um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava preocupada porque o seu líder espiritual disse para ela que ela estava agora fora da cobertura espiritual do seu líder. Você não está mais sob a minha cobertura espiritual. E porque você não está mais sob a minha cobertura espiritual, todos os males do diabo, do inimigo vão te atacar. Isso é uma espiritualidade, é uma religiosidade que manipula, é uma religião que manipula as pessoas. Isso não só aconteceu com essa pessoa que eu conheço. E ela ficou desesperada porque ela pensava que a qualquer momento o diabo poderia assaltá-la. Isso acontece em diversas facetas da nossa religiosidade evangélica brasileira. A religiosidade evangélica brasileira, ela é muito mais uma religiosidade de manipulação e de castração, de controle das pessoas, do que uma espiritualidade que liberta, uma espiritualidade que traz um discipulado que provoca transformação. Por exemplo, nós estamos vivendo num momento tão complicado do nosso país, que até reunião cristã aos domingos virou política. E virou movimento político para líderes religiosos demonstrarem o seu poder, ao invés de testemunharem, ao invés de demonstrarem graça, ao invés de demonstrarem que eles estão cuidando do povo, e aquilo que eles fazem significa que eles estão cuidando das pessoas.
Eu, como pastor, participo de diversos grupos de WhatsApp, onde eu tenho acesso, né, a várias facetas, na verdade, do movimento evangélico brasileiro. E uma das coisas que mais me chocou dentro de um dos grupos que eu participava, era a preocupação dos pastores com os dízimos e as ofertas, porque não existia o culto presencial nas suas igrejas. Isso demonstra duas coisas. Primeiro, a preocupação utilitarista de pastores e líderes. Precisamos fazer um ajuntamento público para que as pessoas mantenham a máquina religiosa funcionando. E isso é terrível, porque a igreja perde a sua característica espiritual, ela perde a sua característica missional, ela perde a sua característica profética de transformação de pessoas, porque ela é mais uma instituição que precisa reunir pessoas como um grande aglomeração num campo de futebol, para ter bilheteria e assim manter a máquina e o circo funcionando. Mas por um outro lado, eu também entendo que existe uma grande dificuldade das pessoas, do compromisso com a missão de Deus diante de uma pandemia. Se existe uma face ruim nessa história, que é a face dos líderes que se tornam utilitaristas, existe também a infidelidade do povo, que não compreende que os seus dízimos e ofertas, dentro de igrejas sérias e transparentes, sustentam missionários na face da terra onde o Evangelho de Cristo Jesus é levado. Então nós temos um enfraquecimento do que é ser discípulo de Cristo Jesus. Então a minha proposta é romper com essa religiosidade e a gente passar então a ter um cristianismo, sermos radicalmente cristãos. Passar para um cristianismo radical. E esse cristianismo radical todo ser humano, gente, todo ser humano, ele é religioso, não num sentido social, mas num sentido, num espectro antropológico. Por quê? Porque Deus nos fez assim. Nós buscamos a transcendência, pois esta busca é imanente na humanidade. Somos criação de Deus, somos a imago Dei, a imagem de Deus está imprimida em nós. E nós, por termos essa imagem impressa em nós, na criação de todas as coisas, nós somos seres religiosos, nós buscamos a transcendência. E por sermos a criação de Deus, nós o desejamos. Os nossos desejos estão voltados para Ele. É certo que muitas vezes existe uma distorção desses desejos por causa de Gênesis capítulo 3, do pecado. E a distorção desse desejo é aquilo que nós chamamos dentro da espiritualidade bíblica de idolatria. São os ídolos do nosso coração. E os ídolos do nosso coração não são nada mais, nada menos que os desejos, ou que o desejo que deveria ser direcionado para Deus, direcionado a outras coisas. É colocando as segundas coisas em primeiro lugar, ao invés de colocar aquilo que deveria ser primeiro. Então, a satisfação plena desse desejo, dessa transcendência, faz com que a humanidade recobre a sua vocação primeira, que é o serviço íntimo a Deus. E perceba que na minha tese eu coloquei o serviço íntimo a Deus. Por quê? Porque dentro de um movimento evangélico brasileiro, nós temos essa palavra intimidade distorcida. Nós achamos que intimidade com Deus é bater na mão de Deus e dizer: e aí, cara de cima? Tudo bem com você? É a gente tratar a Deus como um brother, e não como o Senhor e o Criador de todas as coisas. Então, quando eu coloco a minha tese aqui, é que nós somos chamados ao serviço, ao trabalho,
a vocação. E esse serviço, ele tem sim intimidade. Ele tem sim intimidade, porque quando nós olhamos os ensinamentos de Jesus, por exemplo, sobre a oração, Jesus nos ensina a orarmos Abba Pai, Paizinho, íntimo. Mas perceba que essa oração de intimidade tem a ver com a busca dessa transcendência, que fala que Deus é o Senhor dos céus e de todas as coisas. Essa busca por essa intimidade com o Pai faz com que o nosso desejo do reino, que o nosso desejo, que desejemos o reino de Deus instalado no aqui e agora. Então nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Diante disso, eu gostaria de convidar você ao começo. E o começo significa, comece perdendo tudo. Se você quer começar uma caminhada séria no discipulado cristão, você precisa perder tudo. E isso significa perder tudo mesmo. Mas não se turbe o vosso coração, não fique desesperado, tá? Porque nós vamos chegar no que esse perder tudo realmente, quais são as implicações desse perder tudo. E para isso, para nossa reflexão bíblica hoje, para não ficarmos no achismo das minhas ideias, eu gostaria de convidar você a ler o texto de Mateus, na verdade 2 textos. Mateus capítulo 10, a partir do verso 32, e depois nós vamos pular para Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 10, a partir do verso 32, diz o seguinte: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de Deus, do Deus Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pense que vim para trazer paz à terra. E não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, e a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os inimigos do homem serão os da sua própria família. Uau! Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Daí você pode abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, que diz o seguinte, a partir do verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca da sua alma? E daí, eu gostaria de mostrar para vocês um pouco do contexto desses textos. Primeiro, os cenários são bem distintos entre Mateus capítulo 10 e Mateus capítulo 16. É verdade, se você olha o cenário, o contexto maior dos 2 textos, eles são bem diferentes. Porém, os 2 textos deixam claro as evidências da construção do reino na vida dos discípulos. Os 2 textos estão falando sobre discipulado. Os 2 textos estão falando sobre entrega. Os 2 textos estão exortando e desafiando. Isso fica claro. Os 2 textos possuem elementos de ensino, desafio e confronto. Os 2 textos. Os textos, se você prestou atenção na leitura que nós fizemos dos textos, e se o texto está aberto aí na sua Bíblia, você vai perceber essa realidade. Ainda, os 2 textos são dirigidos aos discípulos de Jesus como alvo principal da transformação.
Diferente de outros momentos onde Jesus está diante da multidão e ele ensina tanto a multidão quanto os seus discípulos, Mateus capítulo 10 e Mateus capítulo 16, Jesus está falando aos seus discípulos. Olhando para os seus discípulos. E aqui é muito importante isso. Então, gostaria de tirar com vocês algumas lições a respeito desse texto. Primeiro, o convite de Jesus é a todos, não uma classe especial de pessoas. O convite de Jesus é a todos, e não a uma classe especial de pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, quando nós falamos em discipulado, quando nós falamos em serviço, quando nós falamos em vocação, quando nós falamos em exercer os dons dentro de uma comunidade cristã, ou nós falamos de evangelização fora das portas da igreja, as pessoas dizem, eu não sou chamado, eu não sou preparado, eu não... E a gente começa a dar várias desculpas, dizendo o seguinte, inventando histórias ou inventando os conceitos que não são bíblicos. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus está falando aos seus discípulos, naquele momento histórico, aos 12, mas perceba o seguinte, quando ele fala no capítulo 10, no verso 32, quem, pois, me confessar? Capítulo 37, versículo 37, desculpa, quem ama seu pai? Versículo 39, quem acha a sua vida? E depois, no capítulo 16, versículo 24, se alguém quiser acompanhar-me, ou, pois quem quiser salvar, todas essas expressões não é restrita àquele grupo de discípulos. Elas são amplas e genéricas. Jesus está falando a todos os discípulos que mais tarde ouviriam a mensagem do Evangelho de Jesus. Jesus, então, ele não está direcionando essas ordens, ou esses princípios de vida, ou esses princípios de discipulado, para um grupo específico de pessoas especiais. Assim como o Espírito Santo de Deus não direciona os seus dons a um grupo de pessoas escolhidas, especiais, mais importantes, melhores. O que existe, sim, é uma distribuição dos dons do Espírito Santo dentro da comunidade cristã para a missão. E o que Jesus está nos convidando aqui é assumirmos esse compromisso. Então percebam uma coisa, o discípulo, o que distingue o discípulo do religioso social, é como ele escuta, acolhe e responde ao ensino de Jesus. Perceba uma coisa, o que distingue você como discípulo de Jesus, daquele que está envolto a uma religiosidade vazia, áspera, castradora, é a forma como você escuta o Evangelho, é a forma como você acolhe aquilo que Jesus está dizendo nos Evangelhos, e é a forma como você responde aquilo que você escutou e aquilo que você acolheu. Sabe o grande problema nosso? Dentro da comunidade cristã, é que muitas vezes nós escutamos, ou melhor, muitas vezes nós fingimos que escutamos aquilo que Jesus está dizendo. O grande problema é que ao fingir que você escuta o que Jesus está dizendo nos Evangelhos, você também finge que você acolhe. Só que ao fingir a escuta e ao enganar que acolheu aquilo que ele disse, você não tem resposta alguma ao Evangelho de Jesus. Então a esterilidade da igreja em não fazer discípulos de Jesus está no fato de como ela ouve e acolhe. Porque se você não ouviu, logo
você não consegue acolher. E se você não acolhe, você não tem como dar resposta. Se você não abraça o Evangelho de Jesus como a grande resposta de Deus, para as perguntas que existem no nosso coração, você não tem uma resposta. E se você não tem uma resposta, não tem o que você falar, não tem o que você demonstrar, não tem o que você dar às pessoas. Porque você só pode dar a alguém aquilo que você tem. Então, a primeira grande pergunta que eu queria que evocasse no seu coração, que crescesse no seu coração nessa noite, é como que você escuta, acolhe e responde ao Evangelho de Jesus. Como que você escuta, acolhe e responde ao Evangelho de Jesus? E talvez, se eu fosse um pouquinho mais sábio, coisa que eu não sou, eu acabaria o sermão por aqui, porque talvez essa pergunta nos renderia várias reflexões durante a semana. Como que eu escuto, como que eu acolho, e como que eu respondo a esse Evangelho no meu dia a dia, na minha vida, nas questões familiares, nas questões de trabalho, nas questões do estudo. Como eu faço isso? Como isso reverbera? Como as pessoas percebem que o Evangelho foi acolhido em mim? E como o Evangelho está transformando a sua vida a ponto de transformar outros? Mas uma segunda coisa que esse texto me mostra é que esse Evangelho, a forma com que a gente escuta, acolhe e responde, ele reorienta o nosso coração ao que traz e faz, trazer um valor maior, um verdadeiro valor à nossa vida. Ele reorienta o nosso coração, ele reorienta o seu coração ao que traz valor à sua vida. Perceba o que o texto diz no capítulo 10, que nós lemos, no verso 37. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama de maneira extravagante, quem ama de maneira pura, quem ama de maneira dedicada, quem ama de maneira a entregar tudo por isso, é o que o texto está dizendo. Quem ama pai, mãe, filhos ou filhas mais do que a mim, não é digno de mim. E se você é um ser humano como eu, talvez quando você olha esse texto, você fala assim, tá aí, Jesus me pegou. Por isso que eu não ouço e não acolho o Evangelho. Porque esse negócio de eu amar Jesus mais do que meu pai, mais do que minha mãe, mais do que os meus filhos, mais do que minha esposa, é uma coisa séria. Agora perceba onde recai a grande ênfase do texto. A grande ênfase não é no amor, mas não é digno de mim. A pergunta, talvez, que você deveria fazer ao ler esse texto é o que significa não ser digno dele. O que significa não ser digno dele? Ao ponto de não amar Jesus como eu deveria amá-lo, porque é isso que o texto está dizendo. O texto está me dando uma direção de como eu devo amar a Jesus, de como eu devo me entregar a Jesus, de como eu devo ter esse relacionamento de entrega, de nutrir o meu coração com a pessoa de Jesus. O fato de eu não amar Jesus como eu deveria amá-lo, a pergunta que deve surgir no meu coração é: não é digno de mim? O que isso significa? Não sou digno de fazer isso. Não sou digno de estar na posição que eu estou. Não sou digno. Não tenho as qualificações necessárias. Agora perceba uma outra coisa. Que Jesus não está falando de fazer coisas. Porque nós achamos que muitas vezes dignificação, ou ser digno,
cumprir tarefas. Ainda mais quando se fala a respeito de Deus, né? Porque na nossa mente, na nossa espiritualidade puritana, no sentido ruim da palavra puritana, né? Nessa espiritualidade onde nós somos convidados a fazer e a não experimentar a graça, a fazer coisas para ser aceito e não ser aceito porque nós experimentamos a graça de Deus, essa espiritualidade que nos leva a termos uma vida pautada por aquilo que fazemos. Jesus está dizendo aqui, para você ser digno de mim, você não precisa fazer absolutamente nada. Você precisa me amar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como que você ama o seu filho? Tenta explicar o amor que você tem pelo seu filho. Tenta explicar o amor que você tem pelo seu filho. Você já parou para pensar nisso? Porque Jesus está falando sobre isso. Tenta explicar o amor e o respeito que você tem pelos seus pais. É certo, porque quando a gente faz essa pergunta, surge uma interrogação na nossa cabeça. Porque no Oriente Antigo, os relacionamentos familiares saudáveis atribuíam valor a uma pessoa. A pessoa era valorizada não por aquilo que ela tinha, em termos de posse, mas por a família que ela tinha. Tanto é verdade que uma das grandes desilusões dentro de um casamento no Oriente Médio Antigo era você não ter uma descendência. Era você não ter uma família. Era você não ter uma continuidade. Não ter uma descendência significava uma desgraça. Você estava desgraçado diante da sociedade. E não adiantava você ser a pessoa mais rica do universo. Aquilo não te contemplava. Veja a vida de Abraão. Abraão, ele sempre foi um homem muito rico, um homem de posses. Mas o que faltava para ele? Uma descendência. Então, na cultura do Oriente Médio Antigo, ter uma família bem-sucedida trazia valor à pessoa. Diferente hoje da nossa sociedade. Porque na nossa sociedade, mãe entrega o seu filho à morte hoje. Como nós vimos nos últimos noticiários. Pai joga o seu filho pela janela. Ou filhos matam seus pais. Mas antigamente isso tinha um valor tremendo. Então deixa eu mudar um pouco da direção. Se você não tem um amor funcional pelos seus pais, se você não tem um amor funcional pelos seus filhos, pensa naquilo que você mais ama na sua vida. Que você não sabe explicar como você ama. Você simplesmente ama. Porque o amor, no cerne, o amor está nisso. Não tem como eu explicar o que eu amo. Eu simplesmente amo. Não tem como eu dimensionar o amor que eu tenho. E eu posso dizer isso para vocês, eu tenho um amor funcional pelos meus 2 filhos. Eu amo os meus 2 filhos de maneira incondicional. Eles podem aprontar o que for, eu posso ficar até chateado com o que eles fazem, mas eu continuo amando os meus filhos, eu continuo abençoando os meus filhos, eu continuo orando pelos meus filhos. Não importa o quanto eu faça ou o quanto eu deixo de fazer, eu continuo amando, e eu não consigo explicar. Se você me perguntar o porquê você ama, eu não sei dizer, eu simplesmente os amo. É essa dimensão do amor que Jesus está dizendo aqui. É essa dimensão, é essa entranha do amor que Jesus está dizendo aqui. Sabe qual que é o grande problema? Nós amamos a Jesus, nós amamos a Deus na nossa vida de maneira muito irreverente, de maneira superficial. Se você consegue explicar o seu amor para Jesus, você não entrou nas entranhas desse amor. Porque é isso que o texto está nos dizendo aqui. Então perceba,
Olha só o que vai dizer os versículos 34 até o versículo 36. Diz o seguinte: não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer o quê? O homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. Perceba, versículo 36. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Como nós vimos, no Oriente Antigo, a família tinha um valor intrínseco. A família me dava identidade. A minha família me dá a minha identidade. No Oriente Antigo, na cultura bíblica, você era chamado pelo nome do seu pai. Jesus, filho de José. Jacó, filho de Abraão. Isaac. Você tinha os seus pais como uma referência de quem você é. Isso está falando aqui, do texto. Agora perceba o seguinte: quando você é impactado pelo Evangelho de Jesus, quando o Evangelho de Jesus transforma a sua cosmovisão, aonde você vai ter problemas? Qual é o primeiro lugar que vai pipocar as grandes diferenças na sua vida? Dentro da família. E o que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso. Jesus está dizendo que algumas pessoas que você ama, que você gosta, e que você não sabe explicar como você gosta delas, porque você as ama de maneira incondicional, elas não terão a mesma visão, a mesma cosmovisão que a sua. Por isso, haverá o quê? Conflito. Quando Jesus fala no versículo de número 34, eu vim trazer a espada, ele não está falando de uma espada física, ele está falando de conflitos, de uma guerra que será travada entre cosmovisões. Então, o meu conselho para você, meu irmão e minha irmã, é que continue amando, servindo e testemunhando em meio ao conflito de cosmovisões. Você precisa continuar fazendo isso. Você está inserido em uma guerra de cosmovisões. A forma com que o Evangelho impactou a sua vida é a sua cosmovisão. A forma com que o Evangelho fala para você se relacionar com as coisas e com as pessoas é a sua cosmovisão. E a sua cosmovisão é diferente de uma pessoa que não foi impactada pelo Evangelho. Como você lida com essa guerra? Conselho bíblico: continue amando, servindo, testemunhando. Por quê? Porque a graça constrange. Porque nós somos chamados a amar os nossos inimigos. Nós somos chamados a orar pelos nossos inimigos. Nós somos chamados a sermos misericordiosos. E há um conflito baseado não na espada, mas na paz e na paciência. Você precisa continuar em meio à guerra que você vive, amando, servindo e testemunhando. Segundo, em meio ao conflito e as visões contrárias à sua fé, continue na caminhada, não desista. Sabe por quê? Porque quando nós estamos inseridos em uma família que não tem a mesma cosmovisão que eu tenho, que não compartilha do mesmo Deus que eu amo, que não ora da mesma forma que eu oro, a sua vontade é de desistir. A sua vontade é de abrir mão.
A sua vontade é dizer, não vou continuar caminhando, porque afinal de contas está dando tudo errado. Esse negócio do evangelho me trouxe mais problema do que solução. Agora perceba a promessa que está no versículo 32 do capítulo 10. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem, pois, continuar falando de mim em meio aos conflitos, às lutas, quem continuar confessando, quem continuar testemunhando, quem continuar servindo, quem não desistir da missão diante dos homens. Olha o que o texto está dizendo. Jesus, diante do Pai, vai continuar dizendo que você é fiel. Jesus, diante do Pai, vai confessar, perceba, o seu nome. Olha só. Jesus vai dizer para o Deus Pai, continue fiel, continue sustentando. Jesus está aqui na versão do sacerdote, daquele que intercede pelo seu povo. Essa é a visão que o texto me mostra. Jesus, aquele que é o grande sacerdote, o sumo sacerdote de Deus por nós. E sabe o que esse Jesus faz? Ele confessa o meu nome diante do Pai. Ele continua falando, quando eu não tenho mais força, quando eu não sei mais o que orar, e é o que o texto bíblico me ensina, quando eu não sei orar, sabe o que Jesus faz por você? Ele confessa o seu nome diante do Pai. É essa a promessa, é esse o texto. Quando a gente aceita, quando a gente ouve, quando a gente acolhe o Evangelho, e quando a gente tem respostas a este Evangelho, nós assumimos um compromisso radical com a missão. Nós precisamos assumir um compromisso radical com a missão. E o texto do capítulo 16 diz o seguinte: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E eu sei, isso nos dá medo também. São dois textos muito fortes. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz, e então faça o quê? Me siga. Esse negue-se a si mesmo, ele tem duas implicações que a palavra no original nos traz. A primeira ideia que essa palavra no original nos traz é o seguinte: esqueça-se de si mesmo. Esqueça-se de si mesmo. Negue-se a si mesmo. Esqueça-se de si mesmo. Coloque outra coisa em primeiro lugar. Não a você. Porque naturalmente, por causa da nossa natureza pecaminosa, de Gênesis capítulo 3, uma marca do pecado em nossas vidas é a nossa autopreservação. Então, naturalmente, você não se nega. Você não nega nada ao seu coração. Você é que nem Salomão. Você não se nega nada ao seu coração. E se você pudesse, você experimentaria todos os prazeres da vida. O que Salomão diz lá, e a gente acha absurdo o que ele diz, porque nós vemos ele como homem de Deus, é aquilo que nós queríamos fazer, só não temos a mesma coragem ou não temos o mesmo poder financeiro para realizar o que Salomão realizou. Então, a primeira implicação é o seguinte: esqueça-se de si mesmo. E a segunda, e talvez mais aplicável dessa palavra, é perder a visão. Sabe por quê? Porque na nossa cultura ocidental, pós-moderna, ter uma visão é algo valioso. Você precisa ter uma visão de futuro.
Não é assim que os gurus da nossa sociedade dizem? Você precisa ter uma visão. A visão tem que ser essa. O tamanho da sua visão vai ser o seu mapa, o seu destino. E daí o Evangelho de Jesus diz o seguinte: perca a sua visão. Sabe tudo aquilo que você planejou? Sabe tudo aquilo que você tentou angariar durante a sua vida? Aquilo que você estudou e se preparou para hoje exercer? Jesus está pedindo para você: coloque na mesa. Negue-se a si mesmo. Perca a sua visão de futuro. E Jesus diz isso seguido de uma outra afirmação, porque ele fala: negue-se a si mesmo, e depois ele dá uma outra ordem: tome a sua cruz. E tomar a sua cruz aqui, eu gostaria de ligar com a mesma fala de Jesus em Lucas capítulo 9, no verso 23, que diz o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu gosto do texto de Lucas, por quê? Porque Lucas, ele acrescenta aqui: tome diariamente. Tome diariamente a sua cruz. Ou seja, a missão, o que Jesus está nos pedindo aqui, não é um evento único na história. É algo que você vai fazer diariamente, continuamente na sua vida. Então, eu gostaria de mostrar 3 implicações para esse tome a sua cruz. Primeiro, missão. A cruz nos evangelhos, a cruz para Jesus, não tem a ver somente com sofrimento. Mas a cruz para Jesus nos evangelhos é a missão que Deus deu a Jesus. Jesus, ele vem para uma única e exclusiva missão. Ele vem para morrer na cruz pelos nossos pecados, para se tornar a substituição de nós naquela cruz. Então o que é a cruz? A cruz é missão. Primeira coisa, a cruz é missão. Segundo, a cruz tem a ver com submissão. Para você estar dentro de uma missão, você precisa ser submisso aos planos daquele que idealizou a missão. Agora perceba o porquê que ele fala de negue-se. Perca a visão. Perca a sua visão de futuro e abrace a visão que Deus tem para você. É isso que o Evangelho está nos ensinando. Perca a sua visão. Perca aquilo que você tem como expectativa e abrace aquilo que Deus tem para você. Abrace a missão, submeta-se. E uma terceira coisa que essa palavra, ou que essa ordem de Jesus remete ao meu coração, e eu gostaria de convidar você a isso, é desprendimento. Desprendimento. Desprendimento tem a ver com você minimizar as coisas da sua vida. Você abrir mão das coisas. Você aprender que você não é dono de absolutamente nada. E tudo que você tem, foi algo que Deus te deu. Perceba, algo que é interessante, quando nós lemos o texto mais amplo do Lucas capítulo 16, de Mateus, desculpa, capítulo 16, no verso 23, nós temos um confronto de Jesus com Pedro, que diz o seguinte: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Agora perceba o final deste versículo, perceba a ênfase do final desse versículo. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus, ele tem uma missão, Jesus está submisso à missão, ao plano de Deus. Jesus, ele está desprendido das coisas. Perceba, Pedro é totalmente ao contrário. Pedro tem uma visão.
para a missão de Jesus. É assim que a gente funciona. Pedro, ele tem uma visão para a missão de Jesus, porque Jesus está explicando em Mateus 16 que ele precisa morrer, que ele precisa ir para o Calvário, que ele precisa sofrer, que o Cristo de Deus será o substituto pelos nossos pecados. E Pedro diz o quê? Epa, Jesus, espera aí, isso não vai te acontecer. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós trabalhamos no mesmo prisma. Nós não nos submetemos. Nós não entramos dentro da missão. Nós estamos nos apegando a coisas que não são nossas. Essa é a atitude de Pedro. E perceba então o que Jesus diz para Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Você não pensa como Deus pensa. Você não pensa nas coisas de Deus. A sua cosmovisão, a forma com que você enxerga as coisas, a forma como você interpreta os fatos, ainda não foi transformado pela ação do Espírito Santo de Deus. Então você não pensa como Deus pensa. Você não vê como Deus vê. Então você é uma pedra de tropeço. Mas você pensa como os homens pensam. Por isso que Paulo, ele vai dizer o seguinte, e isso fica claro, em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, Paulo vai dizer, e eu gosto aqui da tradução da NVI. Por quê? Porque a tradução da Revista Atualizada, ela fala, seja o sentimento de vocês. E sentimento é volátil. Sentimento não tem intencionalidade. Sentimento depende do seu temperamento. A NVI vai traduzir o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Existe intenção aqui. Existe destreza. Existe coragem. Existe entrega. Então o que Paulo está dizendo aqui? Seja a atitude, a entrega de vocês. A forma como vocês vivem seja a mesma de Cristo Jesus. Olha só agora, perceba, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Ele se colocou debaixo da missão de Deus e ele foi desprendido das coisas. Perceberam as similaridades? Aquilo que Jesus está pedindo para os seus discípulos. Agora perceba uma coisa, Jesus está pedindo para você abrir mão da sua vida, porque existe uma promessa, assim como anteriormente houve uma promessa de Jesus confessar o nosso nome diante da nossa fidelidade, nós confessamos diante dos homens e Jesus nos confessa diante de Deus. Agora perceba 16:25. Pois quem quiser salvar a sua vida, ou como diz em Mateus 10, quem quiser ganhar a sua vida, a perderá. Se você quer reter a sua vida, se você deseja ser obstinado e não entregar a sua vida diante de Deus, e não abrir mão, não ser desprendido, você vai perder. Agora, se você abrir mão, se você se colocar debaixo daquilo que Deus está fazendo na história, e você ser submisso, e se você entender que todas as coisas pertencem a Ele, e que Ele deu todas as coisas a você por intermédio de Cristo Jesus, e você ao invés de reter, você é grato e generoso, perceba o que Jesus vai fazer. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Tem muita gente que não compreende isso, que retém a vida, e por reter, ela perde. Eu quero convidar você nessa noite a este movimento
de entrega. Eu sei que você talvez esteja aí na frente do seu celular, da sua televisão, talvez você esteja com seus filhos, amigos reunidos, assistindo a nossa live, ou se você depois vai ouvir isso no nosso story de lá no YouTube, eu gostaria de convidar você a abrir mão, a se entregar, a perder para ganhar. Então, comece essa caminhada perdendo. Eu convido você a orar neste momento, a abaixar a sua cabeça, a falar com Deus de maneira profunda. Se Deus falou ao seu coração nessa noite, eu convido você a ouvir o Evangelho. Eu convido você a acolher o Evangelho nessa noite. E através da sua oração, eu te convido a responder a esse Evangelho.